E aí, você já leu a Bíblia toda? Será? Existe alguma técnica para ler a Bíblia toda? Existe algumas dicas. Eu quero deixar uma dica para você que está assistindo esse vídeo. Como conseguir ler a Bíblia toda em menos de um ano? Pois é, fica ligado nesse vídeo que eu vou te falar. Estamos vivendo em uma época que quase não se tem tempo para nada, nem para ler a Bíblia. E existe pessoas que fazem uso da palavra, pessoas que pregam a palavra de Deus que nunca leram a Bíblia toda. Eu quero deixar aqui uma dica para você que ainda não leu a Bíblia toda, que ainda não leu a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. Eu quero deixar aqui uma dica. Talvez você já tenha ouvido falar, escutado sobre essa dica, mas vale refrisar. Eu quero deixar uma dica para você conseguir ler a Bíblia toda. A primeira coisa que você tem que fazer é um cronograma. E esse cronograma, ele tem que ser diário. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina, não é começar e parar, não. A leitura da palavra tem que ser uma leitura para a vida toda, não uma semana, não um mês, não um ano, não. A leitura da palavra tem que ser diariamente. Então, como é que eu faço para me ler a Bíblia toda? Como é que eu começo a ler a Bíblia toda? Se você é um novo convertido, comece entre os evangelhos. Leia os evangelhos e depois você vai lá para o início. Aqui vai entrar a dica principal para você conseguir ler a Bíblia em menos de 6 meses, ela todinha. E como é que eu faço isso? Como funciona isso na prática? Na prática, você fez o cronograma, você vai estabelecer um tempo todos os dias. Se você trabalha durante a noite, se você não trabalha, durante o dia. Então, como é que funciona isso na prática? Você vai ler 5 capítulos por dia. 5 capítulos por dia, todos os dias. 5 capítulos por dia. Você lendo 5 capítulos por dia, em menos de 6 meses, você leu a Bíblia toda. Por que eu preciso ler a Bíblia toda? Para você ter intimidade com ela, saber aonde está, ainda mais conhecer mais a palavra de Deus, se localizar. Talvez o pregador fala, abra a Bíblia em Naum. Naum, nem sabia. Sofonias, nem sabia que existia. Então você vai se familiarizar com a Bíblia, vai saber aonde está, se localizar, marque tudo. Marque tudo, não tenha medo, marque, decore versículos, porque você precisa ter intimidade com a Bíblia. Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Esse é um costume que nós estamos perdendo devido ao avanço da tecnologia. E não vale a Bíblia no celular, porque o celular é uma ferramenta que rapidamente você perde a sua concentração, porque chega mensagens, chega notificação e isso vai tirar o seu foco. Então pegue uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia e comece a ler a Bíblia. 5 capítulos por dia. Para que isso? Para o seu crescimento espiritual. O cristão ou não cristão precisa conhecer a palavra de Deus. Nela contém histórias, nela contém histórias magníficas, nela contém a história de Jesus. Sabe como as pessoas contam as histórias em filmes, em novelas? Porque alguém precisou ler a palavra. Porque alguém precisou ler a Bíblia, isso mesmo. Não tem como falar daquilo que você não leu. Se você ouviu alguém falar de Jesus, porque se alguém leu a Bíblia, ou porque outro alguém leu a Bíblia e falou para ele. Então conheça da fonte. Quem lê, conhece mais. Quem lê, cresce mais espiritualmente. Quem lê, fica íntimo das Escrituras. Nós precisamos ser íntimo das Escrituras. Nossa época é a época da tecnologia. Não vamos deixar a palavra de lado. Não vamos deixar a leitura da palavra de lado. Não vamos deixar, porque nela nós aprendemos a viver, nela nós aprendemos a crescer, independente da dificuldade. Mateus capítulo 4, versículo 4 para a sua meditação. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus e que assim o Senhor nos abençoe e coloque essas dicas em práticas para o seu crescimento espiritual. E até uma próxima.